A Comunhão conversa com Davi Brito, que é teólogo e analista do mercado editorial cristão. Ele também é da equipe de marketing da Editora Vida e vai conversar com a gente hoje aqui na Revista Comunhão. Davi, seja muito bem-vindo aqui na Revista Comunhão. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todo o pessoal da equipe da Revista Comunhão. É um prazer muito grande para mim participar aqui com vocês, acompanhar o trabalho da Revista Comunhão, acompanhar o trabalho do Portal da Comunhão e ser da importância que vocês têm no mercado cristão brasileiro de forma geral. E para mim é uma honra, um privilégio muito grande estar participando com vocês aqui hoje. E Davi, há uma pergunta que a gente vai iniciar aqui a nossa conversa, né? Há alguma contradição no fato da Bíblia continuar sendo o livro mais vendido do mundo atualmente e, ao mesmo tempo, existirem tantas ideologias contrárias ao cristianismo? Então, ao que se dá a Bíblia continuar tendo esse protagonismo, mesmo em meio ao crescimento de tantas ideologias contrárias? Vitor, eu acho que nós, do Ocidente, nós temos uma dívida muito grande com a Bíblia. Nós temos uma dívida que nós não reconhecemos a importância que nós temos com a Bíblia. Nós não sabemos a história da nossa tradição, da nossa sociedade. Nós temos uma dívida muito grande, porque diversas denominações sociais, diversas instituições sociais que nós temos hoje, elas são resultados de experiências espirituais que pessoas tiveram com a Bíblia. Eu acho que nós temos hoje essa ideia, esse período de secularização e de tentativa de sufocamento da palavra de Deus, de negação da importância das Escrituras, mas, historicamente falando, nós somos fruto de interpretações da Bíblia. Eu posso citar alguns exemplos aqui, Vitor? Sim, fique à vontade. Muito obrigado. Por exemplo, nós temos na história do Ocidente a criação das universidades. A Bíblia ela foi fundamental na criação das universidades. Por exemplo, como Oxford, como Cambridge. Esses lugares nasceram com a busca e com a necessidade de se ter uma verdade absoluta a partir de uma visão cristã de Deus do mundo. O compromisso ocidental da educação, ele nasce na crença de que a Bíblia ela é possível de se interpretar e que se existe um Deus racional e, portanto, o universo ele segue uma lógica que foi ordenada e pode ser estudada. Os puritanos fundaram as universidades que são destaques no mundo. Nós temos também, através da Bíblia e da Reforma Protestante, mais especificamente, a democratização do conhecimento. Lutero ele propunha a tradução da Bíblia durante a Reforma Protestante para pessoas leigas e que essas pessoas leigas tivessem acesso ao conhecimento. E ele, por exemplo, incentivava a leitura individual da Bíblia em versões fáceis do alemão, o que foi um prelúdio da grande alfabetização que a Europa sofreu posterior a isso. Além disso, nós temos a crença, o avanço do método científico, que parte do pressuposto de que Deus criou um universo ordenado, um universo racional, e essa criação racional de Deus foi que funcionou cientistas, por exemplo, como Newton, até o próprio Kepler, a investigar leis da natureza, na expectativa de que o mundo segue leis, que existe uma ordem natural, o que impulsionou o avanço da metodologia científica. Além dessa importância da educação e de como que a Bíblia ela foi fundamental para formar a nossa civilização, nós temos, por exemplo, impactos sociais. Nós temos, por exemplo, os movimentos abolicionistas que aconteceram ali no movimento metodista, mais especificamente com William Wilberforce, que foi talvez o primeiro movimento, ou um dos primeiros movimentos a tentar acabar com a ideia de escravidão, especificamente pela fé das pessoas. Wilberforce ele foi um parlamentar metodista que, através da leitura da Bíblia, de Gênesis 1, de que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, ele
propôs leis para acabar com o tráfico, com o tráfico de negros, né, com os navios negreiros lá na Inglaterra. E esse rapaz, esse William Wilberforce, no século XVI, ele era um cristão devoto. E ele foi um dos principais líderes na luta dos comércios contra o comércio escravagista. Inclusive, ele foi discípulo de John Wesley, e movimentos sociais hoje seculares, movimentos da esquerda, as esquerdas que não compactuam muito com o cristianismo, eles reconhecem a importância que Wilberforce teve lá na época dele. Nós temos também a ideia da importância da Bíblia e a ética protestante na formação da ideia de trabalho. A ideia de que o trabalho ele deriva de Deus, de que a Deus quis que o homem trabalhasse, ela ajudou a diminuição da pobreza, não na perfeição, porque os sistemas econômicos são bem discutíveis, mas ela ajudou o homem a reconfigurar, modelar a forma que ele chegava no mundo e a forma como ele via o trabalho como vindo de Deus. Além disso, nós temos os hospitais, por exemplo, que foram totalmente influenciados por leituras da Bíblia. Nós temos ali na época da patrística dos pais da igreja, entre o século I e o século V, Basílio de Cesareia, que foi um dos responsáveis por que nós entendemos hoje por hospitais. A ideia de que ele criou uma instituição chamada Basileia, e nessa instituição, esse tipo de abrigo, meio que um hospital, ele incluía pessoas pobres, pessoas feridas, e ele acreditava que cuidar dessas pessoas fazia parte da vida cristã. E esse cuidado que ele teve com os vulneráveis, com os pobres, baseado no ensino de Mateus 25, deu origem ao que nós entendemos hoje, principalmente no Ocidente, como sendo os hospitais e até a Cruz Vermelha, as organizações de socorro. Além disso, nós temos, por exemplo, a própria ideia de direitos humanos universais, ela nasce de que os homens são iguais perante Deus, e o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus, existe uma dignidade intrínseca em todos os seres humanos. Documentos, quando você lê os direitos humanos, eles estão totalmente enraizados por valores que antes eram vistos a partir do ponto de vista cristão. A ideia de igualdade, a ideia de justiça, a ideia de cuidado com o próximo. E os dois últimos que eu lembrei aqui é a ideia da música no Ocidente. Quando você pega a ideia de Michelangelo, até o próprio Agostinho, o Bach, a ideia do transcendente sendo possível através de composições, formou muito da arte como nós entendemos hoje, a ideia de ter um Deus criador. E a Reforma Protestante com Lutero e a Bíblia, e a capacidade de um homem poder abrir a Bíblia e ler, foi o que fundamentou basicamente o conceito que nós entendemos hoje como democracia e a própria ideia de liberdade de voto. Lutero ele foi um dos proponentes ali da Reforma Protestante, com a ideia de que o homem ele tinha uma consciência livre perante Deus e o voto dele não poderia ser imposto de forma rigorosa. Então, eu acredito que mesmo com o avanço das ideologias, em um tempo secular que nós estamos vivendo, a Bíblia continua muito importante, porque negar a Bíblia hoje em dia seria cortar o galho que nós estamos sentados. E Davi, quais as estatísticas da venda de Bíblias no Brasil, né? E os números apontam que o nosso país está se tornando cada vez mais evangélico? O Julian Speyer, um sociólogo Julian Speyer, ele fez uma pesquisa, ele publicou uma pesquisa de doutorado pela Metodista, onde ele mostra o impacto em que a Bíblia, em que pessoas leigas lendo a Bíblia tiveram em suas vidas. O Julian Speyer, ele mostra que existem lugares no Brasil onde o Estado não entra, onde a educação não entra. Ele foi fazer uma pesquisa de campo de doutorado, e ele mostrou que lugares onde os princípios de educação e os direitos de acesso à educação básica que o ser humano tem garantido por lei não são acessíveis, não são praticados, existe Bíblia lá. Muitas pessoas tiveram contato com a alfabetização em lugares periféricos, em lugares pobres. Nesses lugares tinham Bíblia e essas pessoas liam a Bíblia. Consequentemente, essas pessoas eram transformadas, elas eram mudadas,
Por exemplo, na pesquisa ele mostra que lugares onde a assistência do Estado não chegava, quando a pessoa ela se convertia, ela lia a Bíblia, ele era um marido. E aí esse marido parava de bater na esposa. Ele se tornava um pai melhor. Ele se tornava um pai melhor, ele lia na Bíblia que ele não podia mais fumar, mais beber. É claro que isso não é evangelho, mas existia uma transformação de dentro para fora que derivava da leitura da Bíblia, que o Spire mostrava que diminuía o número de violência contra a mulher, porque o marido deixava de bater na esposa, diminuía o número de pobreza nas casas, porque esse marido ele deixava de consumir álcool, de consumir drogas, então ele não era mais violento. Essas crianças que tinham esses pais que eram transformados, elas tinham menos risco de entrar no mundo do crime, porque com a família estruturada em casa, elas tinham mais chances de não ir pro número do crime. Então, o Spire mostrou isso, que em lugares onde, no Brasil, em que a leitura da Bíblia chegou, houve uma transformação social que deriva da espiritual. E o número de leitura, a pergunta que você fez, no Brasil ela cresceu muito nos últimos anos. Eu não tenho um número exato, mas eu posso dizer para você que nos últimos saiu uma pesquisa, lembrei agora, saiu uma pesquisa ano passado, mostrou que quem mais lê a Bíblia são os religiosos. Quem mais lê, de forma geral, no Brasil, são os livros de cunho religioso, e nesse nicho de leitura está incluso a leitura bíblica. De forma geral, o brasileiro ele não lê tanto, mas o que ele lê, do que o brasileiro lê, a Bíblia está entre os livros mais lidos. E qual a Bíblia mais vendida do país? Você tem esses números e por quais razões? Você consegue falar também pela editora de vocês, a Editora Vida, qual material tem se destacado mais dentre essas Bíblias que estão sendo vendidas? Das Bíblias da Editora Vida, nós temos as nossas top 5, a Bíblia Thompson, a Bíblia Todo Dia, a Bíblia de Estudos do Discípulo e a Bíblia Scofield. Nós temos essa top 5 mais vendidos no Brasil. E eu destaco que a mais vendida que nós temos hoje, entre a Thompson, cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, na Thompson nós temos uma Bíblia mais voltada para o estudo sistemático e em cadeia das Escrituras. Ela é a Bíblia de estudo mais vendida do mundo, a Thompson, né? Ela foi publicada nos anos 90, já passou por versões, por atualizações, e ela se destaca pela facilidade que ela tem entre correlação dos textos. Então, um texto que você tenta entender a correlação dele com o outro do Antigo Testamento, os estudos em cadeias que existem nos textos, ela traz essa facilidade, ela traz essa facilidade mesmo na leitura dos textos. E nós temos a nossa Bíblia Todo Dia também, que é a nossa Bíblia devocional, que até então é a única Bíblia do Brasil com espaço para anotações, com linguagem acessível na versão mensagem. Ela é uma versão exclusiva, traduzida pelo Eugene Peterson, uma paráfrase, e com um cronograma de leitura anual. Ela é uma Bíblia feita para você ler todos os dias. Nós temos essas mais vendidas, e agora nós temos a felicidade de trazer de novo para o mercado brasileiro a Bíblia Scofield. E Davi, você está trazendo agora a Bíblia Scofield, né? E aí eu já queria emendar uma pergunta para você sobre a Bíblia Scofield para a gente aprofundar mais sobre ela. E eu queria que você trouxesse o que diferencia a Bíblia Scofield, a interpretação, né, as notas de rodapé, os estudos, o que diferencia ela das demais Bíblias. Aí eu queria que você trouxesse esse panorama para a gente. Eu gosto muito como teólogo, de falar o seguinte: você pode não concordar com o dispensacionalismo, mas você não pode negar a importância que o Scofield e que o dispensacionalismo ele tem na história da igreja brasileira, e eu diria na preservação da interpretação bíblica nos últimos 100 anos. Todos os sistemas teológicos e doutrinários, eles possuem erros, possuem acertos.
Isso a gente tem consenso. Não existe um sistema de ensino puro. Mas a abordagem que o Scofield traz, ela é historicamente interessante porque ela surge em um período onde a literalidade da interpretação bíblica estava em xeque. No período em que Scofield propõe a interpretação dispensacionalista, era um período onde os milagres estavam sendo questionados, era um período onde as crenças históricas estavam sendo abandonadas e as dúvidas estavam sendo muito abraçadas, onde a fé das pessoas estavam sendo destruídas por teólogos incrédulos. Ali no final do século XIX e início do século XX, muitos teólogos começaram a se posicionar contra o liberalismo teológico, que nós chamamos, e em defesa da ortodoxia, e o Scofield, nessa Bíblia, na primeira versão dela, ele foi um deles. E o Scofield foi importante historicamente porque essa interpretação do Scofield, ele defende a inspiração verbal das Escrituras, a inspiração plenária das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a doutrina da Trindade, a existência de um Deus em três pessoas, do Pai, Filho e Espírito Santo, o nascimento virginal e a divindade de Cristo, a morte de Jesus e a expiação dele na cruz como sendo substitutiva, a ressurreição física de Cristo e a ascensão dele, a ideia do regresso visível de Cristo no mundo para buscar a sua igreja. O grande problema é o seguinte: se a gente perguntar para as pessoas sobre o que é a Bíblia, se você puder explicar para as pessoas o que é a grande história da Bíblia, muitas pessoas não sabem explicar. Elas conseguem pegar fragmentos separados, então elas sabem pegar a parte de milagres de Jesus, a parte de Salmos, a parte de Provérbios, mas se você perguntar assim, de Gênesis e Apocalipse, qual que é o grande tema central da Bíblia, qual que é a única grande história da Bíblia, as pessoas não conseguem entender isso. Elas não conseguem ver a Bíblia como um grande sistema de uma única história. E o Scofield, dentro da perspectiva dispensacionalista, ele destaca que a humanidade ela tem uma única história, ela começa em Gênesis e termina lá em Apocalipse. E essa grande história ela é dividida em dispensações, em formas que Deus se revela com o homem, e nessas partes que Deus se revela com o homem, Deus tem maneiras específicas de trabalhar com o homem. Então, o grande diferencial do dispensacionalismo do Scofield nessa Bíblia, na visão que ele interpreta, é que você tem uma história completa, você não tem pedaços soltos ali. E a grande diferença das notas e do que a Bíblia tem a nos oferecer é que essa Bíblia que a gente está relançando agora, ela tem um sistema de referências em cadeia. Então, a Bíblia Scofield, ela oferece um sistema de referências cruzadas, o que facilita o estudo temático da Bíblia. Então, se você quer aprender sobre santidade, sobre oração, se você quer aprender sobre medo, ela vem com um sistema de cadeias temáticas já para você ir direto nos textos. Além disso, quando você está lendo e você encontra um tema ao longo das escrituras, como santidade, enfim, ela traz esses tópicos essenciais separados. E as notas doutrinárias do Scofield, ela oferece para o leitor e para as pessoas que gostam de Bíblia, um comentário bíblico baseado em uma teologia ortodoxa, e ela traz clareza com relação às profecias bíblicas e a forma literal de interpretação do Apocalipse, como Scofield costumava dizer. E, além disso, dessas notas e desse sistema de separação temático, ela inclui no início dela esboços com uma introdução detalhada dos temas, que nesses temas oferece contexto histórico, contexto literário, contexto teológico, o que ajuda você a ter ideia de uma grande narrativa sendo passada em vez dos fragmentos soltos. Falando sobre o mercado editorial cristão, né, como você está na parte de marketing da editora Vida, qual sua percepção sobre o momento atual do mercado editorial para os livros religiosos, né? E como você enxerga o mercado para daqui a 5 anos? Sim, então o público cristão, ele nos últimos anos, ele tem sido olhado de uma forma diferente
tanto pelas editoras cristãs quanto pelas editoras não cristãs. Assim, os autores não cristãos, eles têm tido acesso a lugares onde antes eles não tinham, a projeção que eu faço para o mercado editorial cristão é que nós teremos nos próximos 5 anos um aumento muito grande de livros devocionais, um aumento muito grande de livros voltado realmente para pessoas cristãs que estão iniciando na fé, e uma torcida é que nós temos mais materiais teológicos, mais materiais, traduções de Bíblia, versões de Bíblia sendo produzido pelas editoras cristãs, pela vida. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria perguntar para você se você pode deixar para a gente as suas redes sociais, as redes sociais da Editora Vida, né, dos locais com que você trabalha diretamente com o marketing, se você puder passar para a gente. Tá, nós temos hoje o nosso Instagram, que é Editora_Vida, nós temos o Instagram da Editora Vida, e nós temos também o Instagram do Vida Acadêmica, selo Vida Acadêmica, que é a parte onde eu estou mais presente da editora, onde a gente produz material teológico, e nós temos também o Editora Vida Kids, o nosso selo Vida Kids, onde a gente está produzindo também materiais de infantis. Então, só você jogar na busca do Instagram lá, Editora Vida, selo Vida Acadêmica e Vida Kids, que você encontra as redes sociais da nossa editora. Sim, e as suas redes sociais? As minhas redes sociais, pode colocar lá no Instagram Davi.Brito Barbosa, que vocês me encontram lá. Nossa. E Davi, a gente quer agradecer a sua presença aqui, tanto para explicar, né, sobre o mercado editorial cristão, também sobre a Bíblia Scofield, que foi uma das novas publicações aí da Editora Vida, e a gente aguarda você aqui novamente em breve. Opa, muito obrigado, fico muito lisonjeado com o convite, e mais uma vez agradeço à editora pela confiança de poder estar aqui falando, e ao Portal Comunhão, que dispensa apresentações.